A graça e a paz de Cristo seja com todos. Continuando então o nosso estudo no livro de Atos, hoje nós veremos Atos 3, de 11 a 26. Texto um pouco extenso, mas se não der para terminarmos hoje, não tem problema, terminamos semana que vem. Mas o nosso propósito é terminá-lo hoje. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Senhor Deus e Pai, louvado e bendito seja o Teu nome pelos séculos dos séculos, por todo sempre. Os nossos lábios estão cheios, ó Deus, de louvor ao Senhor, porque o nosso coração também, ó Deus, se rende em Tua presença, te adorando, te bendizendo, pois Tu és o único e verdadeiro Deus, Deus soberano, Deus eterno, Deus vivo, Criador de tudo que existe, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E agora, Senhor Deus, diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos ensine, nos instrua na mesma. O assunto que teremos hoje é um assunto tão prático, tão importante, sobre a pregação do Evangelho, que nós possamos atentar para o que a Tua palavra diz e assim praticar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Então, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 26, nós vemos que Deus havia preparado, antes de prosseguirmos, no grupo de WhatsApp da igreja já tem aí o esboço do estudo. Se você quiser acompanhar com o seu celular, fique à vontade. Então nós vimos que Deus havia preparado os corações para receberem a mensagem do Evangelho que quando ele realizara o milagre naquele aleijado. Semana passada nós vimos a cura deste coxo, deste aleijado, pela instrumentalidade de Pedro e João. E Deus havia preparado então o coração daquelas pessoas mediante esse milagre, para que agora então eles recebessem o Evangelho. E mais uma vez nós vemos Pedro, agora no seu segundo sermão, Pedro pregando o Evangelho, pregando Jesus para aquelas pessoas, Muitas vezes a razão para encontrarmos dificuldades na pregação do Evangelho, porque muitas pessoas não conseguem pregar o Evangelho, porque as pessoas têm dificuldade de pregar o Evangelho. E muitas vezes essas dificuldades, elas estão no fato de que não sabemos quais os elementos devem constar na pregação. Se você fala para uma pessoa, pregue o Evangelho, ele trava, ele não sabe o que deve conter na pregação, quais são os elementos que deve ter na pregação. E nada melhor para aprendermos a pregar com quem prega. No caso, o apóstolo Pedro já nos apresenta o seu segundo sermão. E nesse segundo sermão de Pedro, nós vemos então alguns elementos da pregação do Evangelho. E eu quero tomar isso como título para a nossa meditação aqui, os elementos da pregação do Evangelho. No presente texto, nós encontramos pelo menos 3 elementos imprescindíveis à pregação do Evangelho. Toda vez que você estiver pregando o Evangelho, esses 3 elementos devem constar na sua pregação. Primeiro elemento, Deus tem de ser honrado. A honra do Senhor. Quando você estiver pregando o Evangelho, não tenha outro objetivo senão honrar a Deus. Pedro, diz a Bíblia, que ele expôs o conteúdo do Evangelho apontando para a glória de Deus. No versículo 11 ao versículo 16. No versículo 11 ao versículo 13, parte A, nós lemos assim, eu vou lendo o texto aos poucos. Apegando-se ele, o aleijado, o ex-aleijado agora curado, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Havia um pórtico, uma parte ali do templo, que era chamado Pórtico de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais como se pelo nosso próprio poder ou piedade
o tivéssemos feito andar. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Bem, vamos nos deter aqui. Aquele homem, ele fora curado, que fora curado por Pedro e João, ele agarrou-se aos dois, dando a entender que esses dois apóstolos foram os instrumentos que Deus usara na sua cura. E de fato, foi mesmo. Deus usou Pedro e João. Mas Pedro apontou para Deus, mostrando que não foram eles que efetuaram o milagre, mas sim, não foram eles que efetuaram o milagre pelo seu próprio poder ou piedade. A palavra piedade aí pode ser traduzida também por santidade. A palavra eusebeia, lá no grego, significa tanto piedade quanto santidade, pureza, E Pedro diz assim, olha, não foi por nossa causa que esse homem foi curado, não foi pelo nosso poder, pela nossa piedade, que esse homem foi curado. Mas, tão somente, eles foram instrumentos nas mãos de Deus. Foi o Deus dos antepassados deles, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, esse mesmo Deus, que também é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que o ressuscitou, o glorificou. Aí é uma referência à ressurreição de Jesus, Então, foi Deus quem fez o milagre. Pedro e João foram apenas os instrumentos. Apenas os instrumentos. Tal como esse microfone aqui, que é apenas um instrumento para amplificar a minha voz. Mas se a minha voz não entrar por esse sistema, o sistema não faz nada. Bem, vamos prosseguir. Por 2 vezes Pedro chamou de seu servo, o Senhor Jesus, como servo de Deus. No versículo 13 e depois lá no versículo 26, ele chama Jesus de seu servo, referindo-se a Deus, servo de Deus. Mostrando assim que Jesus é o servo do Senhor, o servo sofredor de que falara o profeta Isaías, lá em Isaías 52, 13 e Isaías 53, 12. E por sua obediência ao Pai, Jesus foi glorificado. A obediência, aí Pedro está dizendo, se houve uma obediência aqui, que Deus usou para curar esse rapaz, foi a obediência de Jesus. Foi para a glória do Senhor Jesus. O servo de Deus, que Deus havia usado, Deus usou Pedro e João naquele milagre, mas foi o próprio Deus quem havia feito aquele milagre. Quando você estiver pregando o Evangelho, aponte para a glória de Deus. Mostre aos pecadores que se Deus quiser curá-los de alguma enfermidade, é Deus quem vai curar, não é você. Não é você que tem o dom disso ou o dom daquilo. Mas o mais importante é a salvação deles. Pregue apontando para a glória de Deus. Glorifique a Deus, Mas eles se puseram contra Deus, Aí Pedro continua o seu discurso dizendo que eles o mataram, Eles se puseram contra Deus e se puseram contra o Senhor Jesus Cristo, tal como Pedro os acusou. Agora no versículo 13, parte B, e ao versículo 15, Pedro diz o seguinte: a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós também somos testemunhas. Veja bem que Pedro não amaciou a mensagem. Pedro não tornou a verdade menos dura para eles ouvirem. Pelo contrário, Pedro foi firme e lhes mostrou que eles se puseram em oposição ao Deus de seus pais. Como Deus é apresentado, como Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Foi a esse Deus. Foi contra esse Deus que vocês se colocaram quando vocês mataram a Jesus Cristo.
Pilatos havia decidido soltá-lo. E vocês pediram um homicida, pediram Barrabás no lugar de Jesus. E por assim dizer, vocês mataram o autor da vida. Eles se puseram em oposição ao Deus de seus pais no momento em que traíram e negaram a Jesus. Nós devemos entender aí o verbo trair e o verbo entregar. O verbo trair é como entregar, né? A quem vós traístes, né? E a ideia de entregar, né? Pois Jesus sabia o tempo todo o que haveria de sofrer, e por isso mesmo ele não foi pego de surpresa, como acontece àqueles que são traídos em sua confiança, né? Nós somos traídos. Jesus foi traído por Judas porque o ato de Judas foi uma traição, mas a traição de Judas não pegou Jesus de surpresa, pelo contrário, o Senhor Jesus sabia que Judas haveria de traí-lo mais cedo ou mais tarde, né? Ou mais cedo ou mais tarde, não, no tempo certo ele haveria de traí-lo, e também o povo haveria de dar as costas para o Senhor Jesus, o mesmo povo que naquele domingo estendeu mantos e palmas para Jesus entrar em Jerusalém, haveria de crucificá-lo, pedir para que ele fosse crucificado naquela sexta-feira. Não é nesse sentido que Pedro está dizendo que eles traíram a Jesus, né? Jesus é o santo e o justo. A ele foi negado pelos homens, isto é, rejeitado pelo povo, que em lugar dele pediu um homicida, alguém que trazia a morte nas mãos. Eles preferiram alguém que trazia a morte nas mãos ao autor da vida. Mas aquele que é o autor da vida, aquele que dá origem à vida, não poderia ficar detido pela morte. E por isso mesmo, Deus ressuscitou dentre os mortos. Fato este que Pedro e muitos outros foram testemunhas, né? Paulo vai dizer que foram mais de 500 pessoas que testemunharam Jesus Cristo ressurreto, né? E Pedro e João também mostraram-lhes que no momento em que o homem rejeita a Cristo, rejeita a sua única esperança de vida e se coloca definitivamente contra Deus. A postura de Pedro em glorificar, em honrar a Deus com a sua pregação, fez com que ele fosse direto ao assunto e mostrasse àqueles pecadores, àqueles homens, o pecado deles, né? Pedro e João não roubaram a glória de Deus para si mesmos. Eles atribuíram a Deus a glória que é dele. Foi Deus quem operou o milagre e não eles. Apontaram para Jesus Cristo como a única esperança de vida e aqueles que o rejeitam estão definitivamente se colocando contra Deus e abraçando de vez a morte. Quando você pregar o Evangelho, faça isso. Primeiro, aponte para a glória de Deus. 2, mostre que Cristo é a única esperança. 3, que ao rejeitá-lo significa oposição a Deus e condenação eterna. Mas se você chegar para o pecador dizendo, Jesus te ama, Deus te ama, você está dizendo a verdade, não tenha dúvida, Deus ama, sem dúvida alguma. Mas você está mostrando para o pecador que não há necessidade alguma dele renunciar coisa alguma, dele se arrepender, porque Deus o ama do jeito que ele é. E a Bíblia deixa bem claro para nós que o arrependimento e a renúncia fazem parte do crer em Cristo Jesus. Continuando, verso 16. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E assim então Pedro fecha essa questão mostrando a honra de Deus, como ele honrou a Deus diante daqueles homens.
Ainda apontando para a glória de Deus, Pedro tocou num ponto muito importante, a fé no nome de Jesus. Esse assunto é muito importante. Por 2 vezes aparece esse conceito neste verso, só neste versículo, por 2 vezes ele fala da fé em nome de Jesus, né? É a fé que vem, primeiro ele começa falando pela fé em o nome de Jesus, depois a fé que vem por meio de Jesus, né? Tanto os 2 apóstolos, né, Pedro e João, quanto aquele ex-aleijado, né, agora curado, demonstraram essa fé. Se Pedro e João não tivessem crido em Jesus, não teriam dito ao aleijado para andar. Se o aleijado não tivesse crido em Jesus, não teria andado, pois como Pedro ressaltou, foi a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita. É o Senhor Jesus quem coloca a fé no coração da pessoa e a pessoa que tem de exercer essa fé. Então há aí uma sinergia, né? A fé é totalmente, exclusivamente dom de Deus, é obra de Deus no coração do pecador, isso é indiscutível. O pecador jamais pode crer em Deus, pode crer em Jesus, sem que antes ele tenha recebido essa fé da parte de Deus. Mas uma vez que ele recebe essa fé, a isso nós chamamos de vivificação, uma vez que o homem é vivificado, recebe essa fé salvadora, ele vai responder. Ele não tem essa escolha de dizer, eu acho que não vou responder. Não tem como. Ele vai responder. Assim como apertar o interruptor faz com que a energia acione a lâmpada, da mesma forma, assim que a fé salvadora entra no coração do pecador, assim que ele é vivificado, automaticamente ele vai responder, ou consequentemente ele vai responder a Deus com essa fé. Ele vai se voltar para Cristo com essa fé. Ele vai voltar-se crendo em Cristo Jesus. Porque lhe é dada essa fé com esse propósito, né? Foi Jesus quem colocou fé naqueles corações, tanto dos apóstolos quanto do aleijado, para que crescem no seu nome. O poder está no nome de Jesus. Enquanto você estiver pregando o Evangelho a uma pessoa, aponte para a glória de Deus, mostrando-lhe que se ela consegue crer, é porque Jesus colocou essa fé em seu coração. E se ela não consegue crer, que deve clamar ao Senhor Jesus para dar-lhe essa fé. Quando você estiver pregando o Evangelho a uma pessoa e essa pessoa der sinais de que ela está crendo no que você está falando para ela a respeito de Jesus, e essa pessoa está crendo que ela é salva, reafirme isso. Você recebeu o dom da fé. O dom da fé salvadora. Reafirme isso com a pessoa. Quando a pessoa não estiver demonstrando essa fé, ou interesse algum, alerte-a dizendo que ela precisa pedir a Deus que lhe dê essa fé. Porque sem essa fé ela não agradará ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem essa fé salvadora é impossível agradar ao Senhor. Portanto, aqueles que se aproximam do Senhor devem crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. De outra sorte, não serão salvos. Outro elemento importante da pregação é: o pecador tem de ser confrontado. Pedro já fez isso nesses versículos, nesses primeiros versículos, né? Mas agora do versículo 17 a 21, nós vemos Pedro sendo ainda mais incisivo em confrontá-los, né? Pedro passou a exortá-los ao arrependimento. Isso é o que eu chamo de confrontar,
é isso que eu quero dizer por confrontar o pecador. É você expor para ele a real situação dele diante de Deus, a fim de que ele também receba de Deus o dom do arrependimento e, arrependendo-se, volte para Deus. Versos 17 a 19 diz assim: E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Falar de confrontação, especialmente nos nossos dias, soa um tanto quanto agressivo e faz as pessoas até mesmo se afastarem de nós, né? Por isso mesmo nós temos que fazer do jeito certo. Confrontar é postar-se diante da pessoa e mostrar-lhe o seu pecado. Isso deve ser feito com amor. Pedro dirigiu-se a eles chamando-os de irmãos. Eram pecadores? Sim, mas Pedro usou de gentileza ao falar com eles. Irmãos, né? Obviamente aqui é no sentido de compatriota, né? Não no sentido de irmão na fé, porque eles não eram crentes ainda em Cristo Jesus. Quando Pedro chama de irmãos, é como nós chamamos os outros brasileiros de irmãos, né? Porque somos brasileiros também, né? Nesse sentido. E mostrou-lhes que o crime que eles cometeram contra o Senhor Jesus foi por ignorância, por não saberem que Jesus era o Cristo prometido, mesmo Cristo tendo dito, mesmo ele tendo dado todas as provas de que ele era o Messias, mas eles não creram. Nem mesmo as autoridades do povo, de alguma forma, o sabiam. Tudo, porém, aconteceu pela vontade soberana de Deus, que cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, ao mesmo tempo que nós vemos a responsabilidade humana aqui, nós vemos também a soberania de Deus. Tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus estava determinado pelo Pai. Eu sei que pode chocar muita gente quando a gente diz isso, mas quem foi que levou Jesus Cristo para a cruz? Foi Deus. Foi Deus, Deus Pai. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Nós somos pecadores, nós fomos a causa da morte de Jesus. Mas tudo o que aconteceu ao Senhor Jesus aconteceu dentro dos propósitos do Pai. Foi Deus quem determinara. Foi Deus quem determinara. Embora não esteja aí no nosso texto, aí na apostila, mas isso é importante nós ressaltarmos que todo sofrimento que nós passamos, que nós vivenciamos no nosso dia a dia, na nossa vida, todo sofrimento, ainda que Deus não tenha causado o sofrimento, mas todos os nossos sofrimentos estão sob a determinação de Deus, sob o desígnio de Deus. Então nós não devemos reclamar dos nossos sofrimentos, antes nós devemos buscar aprender com eles o que é que Deus quer nos ensinar através deles. Se Ele não poupou o seu próprio Filho Jesus Cristo, por que nós acharíamos que Ele nos pouparia de passar por sofrimentos também? E olhe que o sofrimento nosso nem se compara, jamais se comparará ao sofrimento de Jesus, né? Enquanto estiver pregando o Evangelho, confronte o pecador mostrando-lhe, primeiro, a sua ignorância não o torna inocente diante de Deus. Pedro fala da inocência desses homens, ou da ignorância desses homens, não de inocência. Ele fala de ignorância. Veja bem, o fato de eu ignorar uma lei não me torna isento da punição dela se eu a quebrar. Isso eu estou falando da nossa lei aqui. Se você cometer um crime e chegar diante do juiz e dizer assim,
Meritíssimo, mas eu não conhecia essa lei, nunca ouvi falar dessa lei. Eu não posso ser condenado porque eu sou ignorante em relação a essa lei. Ele vai dizer isso para você. A sua ignorância não torna você isento da culpa. Você é culpado por ter quebrado a lei. Se é assim em relação à lei dos homens, muito mais em relação à lei de Deus. Estes homens, eles, apesar de ignorantes, eles eram culpados da morte de Jesus. Por isso mesmo Pedro aponta para eles que a solução para o pecado deles era o arrependimento e a conversão. Pedro não falou para eles assim, olha, já que vocês eram ignorantes em relação a isso, né, vocês não conheciam os fatos, então Deus vai dar mais uma chance para vocês. Não. Não tinha nada disso. Pedro olhou para eles e disse assim, vocês têm uma saída. A única saída. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Eu ainda tenho vontade de escrever esse versículo no muro da nossa igreja. Não que o que está ali está errado. Não, é a palavra de Deus também. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Lindo versículo. Mas eu gostaria de escrever esse versículo ali. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Os pecadores precisam saber que eles ofendem a Deus constantemente. E eles precisam se arrepender de seus pecados para serem salvos. Prosseguindo aí, a fim de que da presença de Deus, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que Ele envie, e que envie Ele o Cristo, que a vós, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que falou Deus por boca de seus santos profetas, desde a antiguidade. Né? Então aí nós temos os versículos 20 e 21. A expressão tempos de refrigério indica a reconciliação que Deus fez com o pecador através de Cristo. Quando o pecador arrepende-se de seus pecados e converte-se a Deus, Cristo é enviado ao coração do pecador e assim este é reconciliado com Deus. Cristo veio para nos reconciliar com o Pai. Paulo falando sobre o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus e colocados por Deus neste mundo também para reconciliar os pecadores. Anunciar aos pecadores a mensagem da reconciliação entre Deus e os pecadores por meio de Jesus. No versículo 21, Pedro disse em relação a Jesus que é necessário que o céu o receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Os tempos de refrigério que Deus manda ao coração do pecador nesta vida indicam o começo do que serão aqueles tempos da restauração de todas as coisas, quando Cristo buscará a sua igreja e restaurará a sua criação. Ele está falando aqui da obra da redenção, que começou lá na cruz do Calvário e se concretizará na volta de Cristo. Essa preciosa promessa vem sendo anunciada desde os tempos dos profetas e Deus a cumprirá. As promessas de Deus se cumprem porque Ele é quem fez a promessa. Ele é quem fez as promessas. E assim como Ele prometeu enviar-nos Jesus Cristo, Ele enviou Cristo a nós, tanto há 2000 anos atrás, quanto no dia da nossa conversão, Ele enviou Cristo ao nosso coração. Também Ele
haverá de enviar Jesus segunda vez para buscar a sua igreja no dia do juízo final. E assim como ele prometeu e fez, nós devemos olhar para o futuro, para as promessas do futuro e também crer, porque ele é fiel em cumprir cada uma de suas promessas. As pessoas buscam esperança, elas estão desiludidas e desesperadas. Meus irmãos, nós temos vivido esses dias de pandemia, tem intensificado ainda mais essa desesperança das pessoas. As pessoas se agarram a cada coisa absurda. As pessoas se agarram a cada coisa que não pode fazer nada por elas. Esquecendo um pouco essa pandemia, nós vemos as pessoas depositando a esperança de seus corações em coisas materiais, em sonhos, em desejos que não honram a Deus, né? Vemos as pessoas depositando a esperança da sua felicidade em coisas que não se sustentam. E quando a gente olha para a questão da vida eterna, os que ainda pensam, os que ainda cogitam sobre a eternidade, depositam sua esperança, por exemplo, em passar algum tempo num lugar chamado purgatório, onde vão passar ali por um sofrimento e serem expurgados de seus pecados e aperfeiçoados para então entrarem nos céus. E purgatório não existe em lugar nenhum, a começar pela Bíblia, não existe em lugar algum esse lugar. É uma invenção dos homens para iludir as pessoas. Quantos são aqueles que depositam a sua esperança em campanhas? Campanha das 7 noites do Sal Grosso, a campanha da virada do ano, a campanha não sei do que, são umas campanhas absurdas que as pessoas fazem na esperança de mudarem a vida delas. Aliás, elas querem mudar as coisas ao redor delas, elas não querem ser mudadas. E Cristo promete para nós mudança, não das circunstâncias. A mudança que Cristo veio fazer é em nosso coração. Como acabamos de ver aqui, os tempos de refrigério, a conversão e os tempos da restauração de todas as coisas, a volta de Cristo, a glória eterna. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo estava falando lá em Filipenses 1,6 do tempo de refrigério e do tempo de restauração de todas as coisas. Começo da vida cristã e o dia da volta de Cristo. A mudança que Cristo veio fazer é em nosso coração, em nosso caráter. Ah, pastor, mas depois que eu me converti a Cristo Jesus, muita coisa mudou na minha vida. Eu era botequeiro, eu vivia no boteco, eu vivia brigando com todo mundo e tal. E hoje eu não estou mais, hoje eu não tenho mais essa vida, pastor. Estou livre disso. Sim, mas a mudança começou onde? Foi deixando de ir ao boteco que mudou a sua vida? Não, o deixar de ir ao boteco foi porque o seu coração foi transformado. Por isso, meus irmãos, que nenhuma mudança ela é real se não processar no coração da pessoa. Posso mudar o comportamento de uma criança. Posso pegar lá uma criança teimosa e torcer aquela criança ali no sentido de forçá-la, e eu consigo
mudar o comportamento dela. A pergunta é: até quando? O pai que arrota grosso e diz para o seu filho: você tem que andar na linha porque você está comendo o meu feijão. Um dia ele vai deixar de comer o seu feijão. Um dia ele vai deixar de comer o seu feijão. E aí? Um dia ele não vai estar mais debaixo da sua autoridade, das suas asas. Ele vai seguir a vida dele. E se ele continuar fazendo as mesmas burradas que ele está fazendo hoje, se ele continuar fazendo lá, o que você vai fazer por ele? Nada, você não vai conseguir fazer nada. Por isso que a mudança tem que ser no coração. A educação na justiça de que fala Efésios 4, ela processa no coração da pessoa. A palavra de Deus ela é apta, ela é perfeita para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Ela é poderosa para isso. A mudança tem que vir no coração, né? As pessoas buscam esperança em todos os lugares, agarram-se a quaisquer ilusões. Anuncie-lhes que Cristo veio para lhes dar tempos de refrigério, preparando-as para os tempos da restauração de todas as coisas, a saber, a glória eterna. Essa é a esperança que vai fazer total diferença na vida das pessoas. Você está com esperança na vacina? Ou nas vacinas? Não vejo a hora de sair essa vacina. Tá, vamos supor que uma dessas vacinas dê certo. Que Deus tenha misericórdia e uma delas dê certo. Ok, mudou a situação, reverteu a situação. Mas tem tanto estrago que ficou dessa pandemia para a gente correr atrás. Depois que a cura vier, se vier, vai ter tanta coisa para a gente correr atrás e resolver, que se a gente não estiver focado na glória eterna, na volta do Senhor Jesus, a gente vai entrar em desespero também. E só não entrou em desespero nesses tempos de pandemia aqueles que já receberam em seu coração os tempos de refrigério e estão sendo preparados para os tempos da restauração de todas as coisas, para a volta de Jesus. Só não entrou em desespero aquele que está olhando firmemente para Jesus e aguardando a volta dele. Por fim, o terceiro elemento que deve constar na pregação do Evangelho, de conformidade com esse texto, é: a Escritura tem de ser comprovada. Há pouco eu falei sobre Deus honrando as suas promessas e cumprindo cada uma das promessas que Ele fez. É isso que eu quero dizer por a Escritura tem de ser comprovada. Ou seja, você tem que comprovar para a pessoa que tudo que está na Escritura Sagrada é a verdade. Versículo 22 a 26 nos mostram isso. Uma das principais características da Escritura Sagrada é que ela é cheia de promessas. Encontramos muitas promessas de Deus para o seu povo, muitas das quais já se cumpriram e outras que estão aguardando o cumprimento no tempo certo. E o que faz a promessa de Deus ser digna da nossa confiança é o fato de que Ele cumpre plenamente cada uma delas. É por isso que as promessas de Deus são confiáveis, porque Deus é digno de toda a nossa confiança. Nesses versos, Pedro apela para o testemunho do Antigo Testamento, quando ele fala do Senhor Jesus. Versos 22 e 23, diz assim: disse, na verdade, Moisés, o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Veja bem, Pedro vai buscar uma fala de Moisés, referindo-se ao Senhor Jesus. Então, com base no que Moisés disse lá em Deuteronômio,
capítulo 18, versos 15 e 16, e também o versículo 19, lá de Deuteronômio 18, Pedro mostrou-lhes que Jesus é o profeta de que falara Moisés, que era profeta semelhante a mim, no caso, semelhante a Moisés. E como Moisés, Jesus fala com Deus face a face. Foi nesse sentido que Moisés diz, um profeta semelhante a mim. Se você pegar o texto, você vai ver Moisés dizendo, eu falo com Deus face a face. E virá outro profeta semelhante a mim que também fala com Deus face a face. Lá em João capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é o Senhor Jesus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Literalmente significa, estava diante, cara a cara com Deus, face a face com Deus. Assim como o povo ouviu e obedeceu a Moisés, também deveria ouvir e obedecer Jesus. Mas aquele que se recusar a ouvir Jesus, deverá saber que sofrerá terrível e eterno dano. Mostre isso para o pecador. No momento em que ele der as costas a Jesus, ele estará dando as costas para a salvação eterna. 24 e 25. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Não só Moisés, mas todos os profetas enviados por Deus anunciaram estes dias, ou seja, os gloriosos dias em que o Senhor Jesus Cristo haveria de vir. O grande profeta, o servo sofredor, o servo do Senhor, o santo, o justo, o autor da vida, Jesus, o Cristo, haveria de vir e assim, começando com os judeus, que eram os filhos dos profetas e da aliança, firmada e estabelecida com o patriarca Abraão, seriam então abençoadas todas as nações da terra na pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente lê sobre Abraão, o chamado de Abraão, quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias, abençoadas todas as famílias da terra, a gente acha que Deus está falando de Abraão, né? Sim, de certa forma sim, é a descendência dele. Mas ali Deus já estava falando de Jesus. E como é que eu sei disso? A aplicação que Pedro faz. A aplicação que Pedro dá ao chamado de Abraão aqui. E deveria começar com Israel, como de fato começou. A salvação vem dos judeus, disse Jesus à mulher samaritana. Começa com os judeus e vai para todo mundo. O culto a Deus, centrado em Jerusalém, tinha esse objetivo: ensinar os filhos de Deus a adorá-lo, para que estes então ensinassem o mundo a adorá-lo. E nós fazemos isso semanalmente aqui na igreja. Nos reunimos aqui, adoramos ao Senhor, aprendemos mais sobre Ele, com o objetivo de sairmos e anunciarmos ao mundo. Com o objetivo de sairmos pelo mundo e anunciarmos aos homens quem é Deus e a salvação que Ele nos dá. Enquanto pregar o Evangelho, tenha em mãos as Escrituras, pois são elas que testificam de Jesus. Mostre às pessoas que a Escritura Sagrada é infalível, é verdadeira e se cumprirá nos mínimos detalhes, porque é a palavra de Deus e Ele não mente. E nós veremos no livro de Atos todas as vezes que alguém se
ressuscitou para pregar o Evangelho, todas as vezes, percorreu todas as Escrituras, até chegar no Senhor Jesus. Obviamente, Escrituras aqui significam o Antigo Testamento, que o Novo ainda estava em processo de formação. Por isso que quando você for evangelizar um judeu, se Deus te der a oportunidade de evangelizar um judeu, vá a partir do Antigo Testamento, faça como os apóstolos fizeram. Por isso que você tem que conhecer a fundo o Antigo Testamento para poder, numa situação dessa, pregar o Evangelho através do Antigo Testamento a um judeu. Ele não crê no Novo Testamento, ele não crê em Jesus. Mas ele crê no Antigo Testamento, então use o Antigo Testamento. Se Deus um dia te conceder essa oportunidade, lembre-se disso. E o último versículo aí, o 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. A promessa que foi feita a Abraão com relação à formação do povo de Deus foi cumprida em Jesus Cristo, que constituiu para Deus um povo exclusivo, um povo eleito, conforme 1 Pedro 2,9. Agora que a gente entende de onde é que Pedro tira, quando você lê a carta de Pedro, as cartas de Pedro, você relaciona com os sermões dele, com o conhecimento que ele tinha no Antigo Testamento, aí começa a fazer sentido para nós. A igreja é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Jesus foi enviado primeiramente aos judeus, João 1, versículo 11. Nele, os descendentes espirituais de Abraão são abençoados, e essa bênção traduzida por Jesus faz com que cada um se aparte de suas perversidades. Sem dúvida alguma, uma das maiores bênçãos que o pecador recebe de Jesus é a de se ver livre das próprias perversidades, das suas próprias perversidades. Pregando o Evangelho, mostre que Cristo livra o pecador das suas perversidades e que, portanto, o chamado para a salvação é também o chamado para a santidade de vida. Não adianta você querer falar de santidade de vida com o pecador. Você tem que começar falando da salvação, da necessidade dele se reconciliar com Deus. Em seguida, a santidade de vida será a vida que ele vai levar como resultado da salvação que ele recebeu em Cristo. Mas faça como Pedro fez. Mostre ao pecador. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é fiel. Ela se cumprirá. Ela se cumprirá. E eu tenho que crer na palavra do Senhor. O que Deus quer que nós façamos? Pregando o Evangelho, primeiramente, que apontemos para a glória dele. O Evangelho reconduz o pecador a Deus. Se a glória de Deus não for o alvo da nossa pregação, conduziremos os pecadores à perdição. Confrontemos o pecador com amor. Em segundo lugar, a maior demonstração de amor que podemos dar aos pecadores é falar-lhes a verdade, mesmo que isso os machuque. Eles são inimigos de Deus, merecem a sua condenação, mas misericordiosamente Ele lhes oferece o perdão. E terceiro, que comprovemos a veracidade das Escrituras. A base da fé cristã é a palavra de Deus. As Escrituras são a palavra de Deus registrada para que nós o conheçamos. Elas ratificam o caráter santo e fiel de Deus. Cada página das Escrituras é a verdade absoluta na qual devemos colocar toda a nossa confiança. Concluindo, pregar o Evangelho é falar da pessoa e obra de Cristo. O que parece ser tão óbvio tem sido vergonhosamente
negligenciado e por isso mesmo não temos visto tantas conversões verdadeiras como acontecia no passado. Para que haja verdadeiras conversões, deve haver verdadeira pregação da palavra de forma fiel e verdadeira. O Espírito Santo converterá corações a Cristo mediante o verdadeiro Evangelho. Eu insisto nessa tecla, irmãos. As pessoas podem se converter a qualquer coisa. Conversão você vê o tempo todo. Até no trânsito você vê, quando um carro volta, o nome daquilo é conversão. Você vê conversão em todo lugar. Você vê conversão de gente indo para o islamismo. Os muçulmanos, eles deliram pelo fato, ficam felizes da vida pelo fato de que lá no Nordeste brasileiro, alguns casos de alguns pastores assembleanos, acho que 1 ou 2 pastores assembleanos, converteu-se ao islamismo, casou-se com uma mulher muçulmana e hoje eles estão se dedicando a combater o cristianismo, a dizer que o cristianismo é uma farsa. Eu vou pesquisar, me lembrei disso agora, eu vou pesquisar e mando para vocês depois o link da pesquisa. Mas é interessante que conversão a gente vê em todo lugar. Mas a única conversão que realmente salva é a conversão ao verdadeiro Evangelho, a conversão a Cristo. Tem gente mudando de igreja, mudando de religião como se muda de roupa. Está se convertendo a religiões, a esse, aquele grupo. Mas a única conversão que realmente salva é a conversão a Cristo Jesus. E essa conversão é fruto da pregação do verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho sendo pregado de forma fiel e integral. É por isso que nós devemos zelar pela pregação do Evangelho. O Espírito Santo converterá corações mediante a pregação do verdadeiro Evangelho. Se um falso Evangelho for anunciado aqui, pode até haver conversões ao que nós estamos pregando. Mas essas conversões só iludirão os pecadores e os desviarão da verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que sejamos achados fiéis na presença do Senhor todos os dias da nossa vida, especialmente pregando o Evangelho com fidelidade e firmeza para a glória do Senhor. Amém.